Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa leitura guiada, a essa apresentação de livro que nós estamos fazendo aqui pelo Valor do Dinheiro. Vocês vão ver uma outra apresentação de um dos livros que mudou a minha vida, o Complete Investor, o Investidor Completo, do Trent Griffin, que conta a história da filosofia de vida e pensamento do Charlie Munger. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro livro que eu acredito que vocês deverão ler dentro do nosso box. Quando você recebe o box, os livros estão ali em ordem. Você deve começar por esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. É engraçado porque é um livro que tem quase 100 anos, né? Ele foi escrito em 1926 pelo George Clason. Mas, apesar de ter quase 100 anos, na minha opinião, é o livro que todo mundo deveria começar a ler quando começa a se preocupar quando o assunto é dinheiro, não é? Durante muito tempo eu sempre falei assim, quando o Mateu fizer uns 12 anos, esse será o primeiro livro que eu vou recomendar para ele. E eu até falo que as crianças deveriam começar lendo esse livro, só que ele requer um processo de alfabetização de qualidade. Porque a criança vai abrir aqui o livro e começar. A glória da Babilônia perdura ao longo do tempo. Sua reputação chega até nós como sendo a mais rica das cidades e os seus tesouros como os mais fabulosos. Se tratar de uma criança de alfabetização deficitária, a própria constituição da linguagem ela vai acabar dificultando a assimilação do conteúdo. Mas, apesar dessa linguagem visivelmente um pouco mais arcaica, nós não estamos falando de forma alguma de um livro inacessível, principalmente para adultos, devendo ser a primeira obra que vocês deveriam ler quando o assunto é dinheiro. Por que O Homem Mais Rico da Babilônia se tornou um clássico quase que incomparável, principalmente para quem está começando, e por que ele continua vendendo tanto? Apesar de ter quase 100 anos, ele continua figurando nas principais listas de best-sellers quando o assunto é de finanças pessoais, os primeiros contatos com o dinheiro. Eu acredito que essa obra que trata do seu protagonista, o Arcade, que era um copista pobre, e aí nós devemos entender que copistas, eles nunca são de fato pobres, não é? De fato, eles não são as últimas camadas da sociedade, porque copistas exercem uma função de especialistas. Então pode ser que o Clarkson tenha dado sim uma pequena exagerada ao chamá-lo de copista pobre, porque os copistas, eles não passarão fome, não serão figuras famélicas, poderão ter sua própria casa, poderão garantir sua comida, sua ração diária. Isso numa Babilônia que remonta a 4.000 anos atrás, não é? Nós não estamos aí falando propriamente de uma pessoa pobre. O copista ele exerce uma atividade intelectual, ou seja, ele está preparado, pelo menos no campo abstrato, para receber essas lições financeiras, e a pessoa que já está mais preparada no seu imaginário acaba aprendendo a lidar com dinheiro de uma maneira mais apropriada que alguém que use apenas os seus músculos, não é? Sua força, sua tração animal, você mover pedras de um lado para o outro. Então existe sim esse elemento de construção de imaginário que proporciona que Arcade encontre um terreno fértil quando ele começa a aprender as lições do dinheiro. Mas mais do que isso, esse livro ele é um culto a tudo aquilo que eu acredito e que eu chamo de vida digna, né? Tirando as evidentes lacunas religiosas e morais e familiares, quando o assunto é dinheiro e trabalho, o Homem Mais Rico da Babilônia é quase que uma lição atemporal sobre o que fazer e como fazer para o seu dinheiro multiplicar. O livro ele acontece num curso, isso daí é a opinião minha. Minha opinião, Ícaro, como leitor, não é? O livro ele avança num curso em 5 partes, onde ele começa falando sobre o valor do trabalho. Arcade começa com uma grande apologia sobre a importância do trabalho, sobre o trabalho como agente natural produtor de riqueza. A partir daí ele faz um avanço nas suas afirmações, ele passa a falar sobre o caminho que é a busca da sabedoria antes da riqueza. Aquele que procura apenas a riqueza sem que antes tenha que
procurado necessariamente a sabedoria ou o aprimoramento de si mesmo, as vitórias que seguem a si mesmo no processo educacional, acabarão não chegando onde eles desejam. A partir daí o livro caminha por critérios mais objetivos, então ele começa a falar sobre a poupança e a importância da poupança. A Arcade está sempre falando sobre a importância de represar um valor que você recebe, os tais 10%. Ele fala muito sobre isso, mas eu não imagino porque numa sociedade hoje onde nós temos o custo de aquisição dos mantimentos mínimos para nós sobrevivermos, porque que principalmente no começo da vida, enquanto nós não temos filhos ainda, nós não poderíamos pensar em salvar, em poupar 15, 20, 25% do que nós ganhamos. Isso fará uma diferença imensa. Logo depois o livro faz uma transição muito competente da poupança para defesa da importância do investimento. Então Arcades fala sempre sobre o dinheiro se tornar um exército de escravos que trabalham 24 horas por 7 para você e por você, que essa bolsa cheia de dinheiro acabará gerando outros dinheiros para que você possa se aposentar com tranquilidade. E ao final, o livro fala sobre a importância da proteção da própria casa. O livro vai falar sobre outros 2 elementos que eu classifiquei dentro desse curso da evolução do livro como elementos bônus, né? São elementos laterais, são quase side stories dentro da estrutura do livro. Uma delas é a importância da compra da própria casa e como Arcade acaba defendendo que a aquisição de bens físicos, que a aquisição de terreno, que a aquisição da casa, ela traz ao homem mais autoconfiança, autonomia, um poder decisório maior, e também o valor de investir em si mesmo. Enquanto esse curso, Valor do Trabalho, Sabedoria antes da Riqueza, Poupança, Investimento e Proteção da Própria Casa, eles seguem um curso principal dentro do livro, você tem aqui lateralmente a esse curso principal a importância de comprar a própria casa e todos os elementos psicológicos de comportamento e confiança que surgem após essa decisão e a importância de continuar investindo para o resto da vida em si mesmo. E é nesse momento que esses 2 livros casam muito bem, porque você tem uma primeira evolução vinda aqui, que bonitinho. Você tem a primeira evolução, a base nascendo aqui da sua primeira relação sobre o dinheiro, e aqui você tem um pensador completo, um pensador maduro, com seus 98 anos, não dá para ser mais maduro que isso, né, também, com seus 98 anos, que defende a Worldly Wisdom, uma filosofia de vida baseada em conhecimento, em acúmulo de experiências, em submeter essas experiências às próprias informações que chegam da realidade. Então, eu acredito que H1 foi muito feliz e competente em selecionar essas obras num curso, onde primeiro você aprende a base e depois você começa a aprender pensamentos mais sofisticados, mais intrincados e mais atuais. Uma coisa é você ouvir uma grande história, e é por isso que ela dá certo, né? Ela é uma grande história, como um conto da Disney, como um Rei Leão que sempre vai ensinar a diferença entre o real valor da monarquia e a inveja que é consumida pelo irmão que não herdou a realeza natural do seu outro irmão, como é que Oscar ou Scar, eu não lembro agora do nome do leão, como é que Scar ele vai se corrompendo diante da majestade de Mufasa, a majestade natural, e como isso leva até a morte dele. Essas histórias elas vão criando valores universais que vão perdurando e vencendo o tempo. O Homem da Babilônia é basicamente a mesma coisa. Então, se trata de um livro atemporal e que vai te preparar para outros livros. Alguns pontos são importantes aqui que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro deles é que, pessoal, se trata de um romance. Se trata de uma literatura de ficção. Então vocês não vão encontrar aquela literatura de empreendedor, aquela literatura pasteurizada, plastificada, aquela literatura facilzinha, onde você vai pegando objetivamente cada um dos pontinhos. Isso daqui é um processo. É um processo de namoro com a ideia do dinheiro, é um processo de namoro com os valores defendidos pelo personagem, que em última ratio são defendidos pelo próprio autor. Mas você precisa dedicar um tempo a isso. Você vai começar com a sensação de que você está começando a dar algumas voltas. Puta, cara, esse negócio tá falando... Ele começa falando sobre um construtor de carruagens da Babilônia. Então ele começa com Bansir, o construtor de carruagens da Babilônia, estava no fundo do poço, sentado na mureta que circunda sua propriedade. Ele olhava tristemente para sua casa simples e a oficina aberta em que estava uma carruagem parcialmente concluída.
O cara que é muito, muito, muito pragmático, o cara que é muito empreendedor, o cara que só consegue ler textos técnicos, esse cara vai começar, pô, eu quero lá saber quem é Bansir, eu quero lá saber quem constrói carruagem, eu quero lá entender que ele estava tristemente na casa dele, olhando a oficina aberta, eu quero saber o que eu vou aprender com isso. Então, é preciso que vocês permitam trafegar pelo livro, se envolverem com o livro. É tão raro hoje nós reservarmos meia horinha do nosso dia para aprendermos de fato algo que não seja um vídeo em 2x. Permitam que esse livro ocupe esse espaço na vida de vocês, ok? Dentro desse livro, eu vou avançando, é claro, não será uma leitura do livro, né? Existe uma primeira introdução, o homem que procurava ouro, né? Esse desejo inquieto, essa busca inquieta pela riqueza, né? Mas nós vamos avançar para os pontos que nos interessam. O livro é todo ambientado nessa Babilônia, o livro é todo ambientado porque Babilônia é a cidade mais próspera que existia à época, e como um copista se tornou o homem mais rico daquela cidade, que já era a cidade mais glamurosa e próspera da humanidade naquele momento, mas nós chegamos às 7 saídas para a escassez do dinheiro. Rapidamente o livro começa uma lição sobre como lidar com o seu dinheiro, independente do extrato social que você pertença, independente da sua posição social, seja você uma pessoa que está ganhando hoje 2, 3 salários mínimos, seja você um multimilionário, porque essas leis elas são quase como leis da gravidade. Nós não podemos nos olvidar, nós não podemos nos furtar. Então, a primeira grande lição, as 7 saídas para a escassez do dinheiro, né, para a chamada, acho que em inglês estava para a bolsa vazia, para a bolsa magra, para a bolsa enxuta. A primeira solução é comece a encher a sua carteira. A partir dessa primeira solução, Arcade, ele começa a defender que você tem um salário, né? Você tem um salário. É engraçado, a palavra salário vem de sal, né? Os soldados romanos recebiam em sal. Você tem um salário que pinga mensalmente na sua conta, e se ele não pinga mensalmente, ele pinga 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, enfim, semanalmente. Você tem um fluxo de dinheiro que cai na sua conta todos os meses, ou você não conseguiria se sustentar, não é? E o primeiro conselho que a Arcade dá é comece a encher a carteira. A partir daqui, o Arcade traz um conceito que acaba se imortalizando e que vai funcionar para qualquer pessoa, seja em 2022, seja em 1300, que vai ser, cara, se você reservar um pouco do que você ganha para o momento em que você não terá mais tanta receita, você acabará vivendo melhor. É claro que quando você era um servo de gleba lá em 1300, 1400, é claro que você não tinha como pensar em previdência social e tudo mais, mas nesse momento agora, principalmente onde nós somos tão seduzidos por bens de consumo duráveis, não duráveis, a gente fica lá comprando coisinhas e bugigangas e assinando coisas e baixando joguinhos. Cara, 10% do seu salário é o mínimo que você precisa para garantir uma vida tranquila. E aqui na primeira solução, a Arcade tem todo um desenvolvimento da tese que, ao receber o seu salário, 10% deve ser automaticamente guardado. E esse é o motor inicial de toda a filosofia. Então nós temos toda uma filosofia que será traçada por esse livro, num curso que eu já apresentei para vocês, num curso que eu digo numa evolução, mas tudo começa com, você tem que minimamente guardar 10% do que você ganha. Aí, cara, eu não consigo, eu não posso, isso é delírio de classe média, eu gasto 110% do que eu ganho. Aí, cara, como se gasta 110% do que você ganha, você gasta 100% e 10% você acaba tendo crédito bancário, cheque especial, outras fontes de acesso, mas... dificilmente eu tô falando com pessoas famélicas aqui, né? Não acredito que alguém famélico, em estado famélico, não acredito que alguém em estado análogo à escravidão, não acredito que carvoeiros estejam assistindo a aula do valor do dinheiro porque me encontraram no Instagram. Eu tô falando, na verdade, com pessoas de classe média. Algumas classe média baixa, algumas classe média média, algumas classe média alta. Tô falando com algumas pessoas de classe alta, assim. Mas vocês sabem que é possível. E a primeira diretriz do livro, se você não puder cumprir isso, pode fechar o livro, acabou. Você deve guardar 10% do que você ganha. E a partir desses 10% do que você ganha serão construídos os seus castelos de riqueza, aquilo que te preparará para envelhecer com tranquilidade. A segunda solução do Arcade é que você controle as suas despesas. Boa parte da sua capacidade de salvar dinheiro vem do controle daquilo que você consome. Nós consumimos coisas o tempo todo. Eu tenho uma condição de vida financeiramente
tranquila, né? Mais tranquila que a maioria das pessoas, mas ainda assim, hoje de manhã, tomando café da manhã, a minha esposa estava dizendo que ela foi procurar uma árvore de Natal mais bonita lá para casa e que ela se recusou a pagar os 8 mil reais que as pessoas estão pedindo em todas as lojas por árvores mais bonitas, de 2,30 m. E ela estava defendendo como ela se sentia mal em gastar 8 mil reais com uma árvore de Natal. E ela falou, o mais impressionante é que as pessoas estavam comprando. E eu pensei, não falei com ela, mas eu pensei, você não faz ideia do quão menos as pessoas que estavam comprando ganham do que a gente ganha, não é? Mas é isso, as pessoas consomem muito. Eu nem defendo que o pensamento da minha esposa seja o certo, né? Ela realmente não gosta de gastar dinheiro. Ela poderia gastar esse dinheiro e, enfim, ter a árvore que ela queria, mas ela tem valores que ela não gosta de trair. Ela não gosta de se sentir bem pagando 8 mil reais numa árvore, não importa qual seja o saldo dela. Eu sou um pouco mais flexível quanto a isso. Se eu quiser comprar uma coisinha um pouco mais cara, eu compro, mas a minha esposa é bem inflexível. A partir dessas duas primeiras soluções que cravam qualquer processo inicial de enriquecimento, guarde 10% do que você ganha no mínimo e controle as suas despesas, a partir daí Arcade começa a falar sobre soluções multiplicadoras. As primeiras são soluções de poupança. Agora, a partir de agora, ele fala sobre soluções de multiplicação. E a terceira solução das 7 saídas para a escassez do dinheiro é faça o seu ouro multiplicar. E aqui Arcade começa toda uma defesa do porquê você deve investir adequadamente, porque isso compõe um exército de escravos, porque que trabalham para você a seu favor e que nunca dormem, e que você pode se ver livre para continuar trabalhando enquanto esses soldados eles continuam produzindo riqueza para você. A quarta solução de Arcade é proteja o seu patrimônio de perdas, e é por isso que eu falo que a maioria de vocês deveriam ter a boa e generosa parte da carteira de investimento de vocês em renda fixa. A perda produz instabilidade emocional e produz toda uma série de sensações que acaba corrompendo a capacidade de juízo de vocês. Vocês acabam tomando decisões erradas porque vocês estão impelidas pela emoção. E aí, novamente, traçando um paralelo com o investidor completo do Charlie Munger. Charlie diz que existe toda uma psychology of misjudgment, uma psicologia das decisões ruins, e ali ele fala muito sobre a importância do temperamento correto, não tomar as decisões bêbado, drogado, com medo, impelido por histerias, em decisões de grupo, que o seu colegiado, suas pessoas de influência devem ser um grupo pequeno, não como a grande maioria. Então você vê como os livros se casam, ok? A quinta solução quando ele fala sobre fazer da tua casa um investimento lucrativo. Arcade defende aqui nessa quinta solução a aquisição de imóvel. Ele fala, tem uma parte bem interessante aqui em que ele fala: há inúmeras pessoas aqui na Babilônia que vivem e criam suas famílias em bairros não muito convenientes. Eles pagam aluguéis generosos a senhorios exigentes por aposentos onde suas esposas não têm sequer um lugar para plantar flores, que tanto alegram o coração, e seus filhos não têm lugar para brincar, a não serem ruelas imundas. Então, Arcade fala que um dos processos de enriquecimento, ele traz inclusive dignidade às pessoas. Ele faz com que a esposa possa plantar algumas flores, as crianças brincarem em lugares um pouco melhores, e que a casa não deve ser calculada apenas como uma fria decisão econômica e financeira, mas sim como a aquisição de memórias e de qualidade de vida para seus filhos e sua geração. A sexta solução que a Arcade dá é assegure uma renda futura. Hoje em dia nós temos soluções bem mais sofisticadas e modernas que a Arcade teria à sua época. Nós temos uma série de ativos financeiros que nós simplesmente transferimos o dinheiro com um clique de botão e automaticamente eles passam a nos remunerar, não é? Então, é importante que nós pensemos nisso. Eu falo sempre sobre o exercício dos 100 dias. Imagine que você morre a partir de hoje. Agora pegue uma folha de papel e descreva o que acontece com a sua esposa e filhos, ou com seu marido e filhos, em cada um dos dias, do primeiro ao 100º dia. Quem trará a notícia da sua morte? Como ele receberá? A sua esposa sabe onde estão as suas contas bancárias, sabe como acessá-las, sabe as senhas, sabe o que é para fazer com cada um desses ativos. O advogado, o life planner entrará em contato com ela, não existe nenhuma dessas pessoas na sua vida. Ela sabe pelo menos o que fazer com aquele dinheiro, ela sabe quais são seus ativos, ela sabe se você tem dívidas na empresa, quanto vale o seu negócio, tocar o seu negócio, como dar início a um processo adequado de vendas. Enquanto ela tem o luto e sofre o luto da sua perda, não é? Então,
A segurança de uma renda futura é muitas vezes o que garantirá que você, entre aspas, continuará trabalhando mesmo depois de morto. Então eu tenho uma parte representativa da minha carteira de investimentos, minha carteira pessoal, onde eu assumo que eu tenho um crescimento patrimonial menor em troca da previsibilidade da renda. Então eu aloco em fundos imobiliários hoje, que são 100% utilizados para reinvestimento dos dividendos, para que se em algum momento eu morra, imediatamente a Ana, minha esposa, possa usufruir dos dividendos sem que tenha que se desfazer das ações, dos ativos. Então, assegurar uma renda futura hoje é muito mais fácil do que na época em que o livro estava acontecendo. E a sétima e última solução, Arcade fala sobre aumentar a sua capacidade de ganhar. Isso pode acontecer através do trabalho depois do trabalho, isso pode acontecer através da sofisticação, do aumento da sofisticação da sua prestação de serviço, isso pode acontecer porque você se tornou um profissional muito competente e você pode atualizar o preço do seu serviço acima da inflação, você se tornou desejável. O próprio Warren Buffett fala que a melhor proteção que existe contra a inflação é se tornar excelente, excepcional naquilo que você faz. Arcade, com essa solução, ele defende que, cara, o trabalho não para por aí. À medida que você investe, você se torna também um investidor mais competente, você se torna uma pessoa capaz de tomar melhores decisões, o seu imóvel adquirido lá atrás, ele passa a ter maior percepção de valor de mercado, as cidades continuam se desenvolvendo, e se você estiver no curso de desenvolvimento da cidade, seu imóvel, ele ganha ainda mais dinheiro, ele tem um alfa de valorização. E a vida vai se tornando mais fácil de ser vivida. Seus filhos não são mais crianças, agora eles se tornam adultos produtivos, eles podem contribuir na renda familiar, mesmo que você esteja ausente. Então existe ali um período que a Arcade entende que a família é mais vulnerável. Qual é o período em que a família é mais vulnerável hoje, na minha vida, por exemplo? É agora. Quando a minha esposa tem 4 crianças, sendo delas 2 crianças e 2 bebês dentro de casa, onde todos terão que ter as necessidades atendidas. Mas à medida que o Mateus se torna um adulto, ele passa a ser um gerador de receita e não um gastador de receita. E aí logo mais virá a Lavínia. E agora minha esposa só tem 2 pessoas para sustentar, além dela mesma, né? E não as crianças. Então, a sua capacidade de ganhar é também resultado do aumento da sua capacidade de entender investimentos, de tomar boas decisões. Esse é um bom capítulo, seguido pelo capítulo da Conheça a Deusa, Boa Sorte. A Arcade vai falar aqui sobre aleatoriedade, como se expor de maneira, o que o Taleb falaria de maneira convexa, né, as situações que acontecerão no mercado. É um capítulo em que mostra que vocês devem se manter sempre dispostos a aproveitar as oportunidades que aparecem, devem estar prontos para sentar nos cavalos que passam selados pela sua frente. Não é um capítulo que eu julgo que seja um capítulo central no livro. É engraçado, essa é a minha opinião. O livro ele tem 2 grandes capítulos e o resto ele é recheado por algumas passagens de pormenores. O capítulo Procurando Ouro é um capítulo menor, é um capítulo complementar, coadjuvante. E aí nós chegamos... nós temos o capítulo 7 saídas para a escassez do dinheiro. Um capítulo ótimo, central, que desenha a tese de Arcade. Logo depois, Conheça a Deusa da Boa Sorte. É um capítulo que eu considero menor. E aí nós chegamos no capítulo central do livro, na minha opinião, tudo isso é a minha opinião, onde nós falamos sobre as 5 leis do ouro. Arcade vai trazer aí uma sofisticação maior do pensamento dele sobre como resolver as bolsas vazias, né? Ele vai falar sobre como é que essas leis do ouro, elas criam quase que um padrão, uma cláusula pétrea do enriquecimento. A primeira lei do ouro, Arcade diz que o ouro vem de bom grado e em quantidade crescente a qualquer homem que separe não menos de 1/10 de seu salário para formar um fundo de reserva para seu futuro e para sua família. Por que Arcade defende que a quantidade será sempre crescente, né? O ouro vem de bom grado e em quantidade crescente. Porque quando você tem 100% do seu salário e você reserva 10% dele e você coloca 10% para ser alocado, não vou me preocupar que a câmera pegue isso daqui porque eu estou só fazendo alguns rabiscos para pensar melhor. Quando você separa 10% do que você ganha e no outro mês você separa mais 10% do que você ganha e no outro mês você separa mais 10% do que você ganha, ele não funciona assim 10 mais 10 mais 10. É 10 mais a correção, cai mais 10 mais a correção, cai mais 10 mais a correção, então são 30 mais essas 3 correções, não é? 3 correções, acho que é assim que se coloca.
Então, o fluxo de dinheiro será crescente, porque a sua outra purse, sua outra bolsa, ela está sempre sendo preenchida, né? E é por isso que esse prazo precisa funcionar no longo prazo. O Charlie Munger dizia que os primeiros 100 mil dólares is a bitch. São uma merda, né? Porque sim, nós estamos sempre distantes daquele efeito do compounding quando ele descola, porque parece que é pouquinho dinheiro. É pouco dinheiro, pouco dividendo, pouca correção. Mas é necessário que você passe por essa zona de arrebentação para que você comece a ver o efeito das coisas de verdade. A segunda lei do ouro, Arcade fala que o ouro trabalha com diligência e satisfação para o sábio proprietário, que encontra para ele um emprego lucrativo. Na segunda lei do ouro, Arcade defende que o ouro como substituto para o nosso dinheiro, né? O ouro trabalha com diligência e satisfação para o sábio proprietário, que encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-se mesmo como fazem os rebanhos no campo. Aqui Arcade faz toda uma defesa, ele faz uma associação entre dinheiro bem investido, que gera juros, e um rebanho que cruza e se multiplica. Aquele que encontra, o proprietário que encontra para ele um emprego lucrativo, entenda, um bom investimento, que corrija. Novamente, nos dias de hoje, nós conseguimos nas plataformas de investimento alocar esse investimento, encontrar um bom trabalho para ele e a partir daí vê-lo se multiplicar como multiplicam os rebanhos. Na terceira lei do ouro, Arcade traz que o ouro se apega à proteção do proprietário cauteloso que o investe seguindo o conselho dos homens mais sábios e experientes em seus manuseios. É nessa hora que a indústria acaba transformando esses homens mais sábios e experientes em seus manuseios em assessores de investimento. Olha, Arcade está pedindo para você conseguir buscar assessoria profissional. Na verdade, o meu entendimento é outro. Pode ser até que seja esse o espírito do autor à época. Afinal de contas, esse livro era distribuído em bancos, não é? Como cartilhas para ajudar a vender seguros. Foi assim que esse livro nasceu, como um aparato, como uma tentativa de aumentar o nível de persuasão dos gerentes de banco na hora que eles fossem vender seguros e outros ativos financeiros. Acabou tendo tanto sucesso que virou livro. Aqui a indústria tenta levar para esse lado, mas eu quero levar para um outro lado, não necessariamente assessores de investimento, gerentes de banco, mas sim pessoas que tenham mais conhecimento quando o assunto é dinheiro de fato. Investidores mais experientes, pessoas na família que tenham melhor trato com dinheiro. Enfim, eu acho que eles não vão te cobrar FIIs e vocês vão ver ali no Complete Investor como que a Charlie Munger fala que é um país de Alice in Wonderlands, né? Você receber 2% de dividendos de uma empresa e pagar 2% de administração para alguém. Na quarta lei do ouro, Arcade fala que o ouro se evade de todo aquele que o investe em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não são aprovados por aqueles qualificados e experientes em lidar com eles. Mais uma vez, talvez uma tentativa de trazer o gerente do banco ali numa metacomunicação, mas um reforço de um ponto que a minha filosofia de vida é central. Vocês já viram isso no curso do Valor do Dinheiro, que é se manter sempre fiel ao seu ciclo de competência, ao que você entende, ao que você pode de fato quantificar e analisar, enquanto a maioria das pessoas estão sempre muito inquietas, sempre muito entediadas, procurando investimentos de qualquer jeito que pareçam legais, e a nova criptomoeda, e o novo NFT, e a nova tecnologia de DeFi, quando na maioria das vezes ninguém entende muito bem isso, o próprio regulador ainda não entende muito bem isso, as empresas somem do dia para a noite e você perde milhões e milhões e milhões de dólares e você acaba sem entender por que esse dinheiro saiu da sua conta. É porque você não cumpriu a quarta lei do ouro. E a quinta lei do ouro, Arcade defende aqui no seu desenvolvimento, o ouro foge do homem que o força a rendimentos impossíveis, ou que seguem conselhos ilusórios de trapaceiros e fraudadores, ou que confia seus investimentos à própria inexperiência e a desejos românticos. Essa inexperiência, eu julgo, que seja mais uma ferramenta dada aos gerentes para convencer as pessoas, como instrumento de persuasão, a manter o dinheiro alocado no banco, né? Lembrando que o livro é apoio para funcionários de bancos, e, na verdade, um grande chamado para que as pessoas não investissem em pirâmides que hoje são muito mais conhecidas do que
eram antigamente, até porque são muito mais frequentes na nossa sociedade. Bitcoin acabou se tornando um grande nome que ninguém entende muito a respeito para se tornar cortina de fumaça para fraudes. Então, olha, eu te dou 3% ao mês. Como? Nós compramos blockchains e fazemos... Ah, tá bom, entendi. Me dá os meus 3% ao mês. É isso que eu quero, não é? Então, quinta lei do ouro é um grande aviso aos falsários. Quando nós entramos... Aí, de novo, um grande capítulo central recheado por um capítulo menor, né? Quase que um respiro, né? E o Babilônio que emprestava ouro vai falar basicamente uma ode contra aqueles que acham que estão sempre diante de uma grande oportunidade. Arcade vai recomendar sempre cautela, investir no que conhece, fugir de grandes oportunidades incríveis que possam se aproximar de você. Quando nós chegamos às muralhas da Babilônia, esse é um capítulo da página 131 até a 133, bem pequenininho, que no meu entender... As muralhas da Babilônia, eles são meio que o pitch para que o gerente de banco pudesse vender seguros para vocês, não é? Não que sejam coisas ruins, mas tem uma parte aqui, eu não lembro exatamente aonde. As muralhas da Babilônia representam um exemplo notável da necessidade do desejo humano de proteção. Ele fala até em um momento aqui, em que ele fala sobre... comprar seguros. Nos dias atuais, postados atrás de muralhas inexpugnáveis de seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos proteger contra as tragédias inesperadas que podem bater a qualquer porta e atingir qualquer lar. Quando você lê O Homem Mais Rico da Babilônia pela primeira vez, você fala, cara, como é que o George Clason foi um escritor tão brilhante, não é? Mas na verdade ele não é tão brilhante assim, ele não é Tolstói. Então você percebe que quando avança o livro um pouquinho, a linguagem, ele já não consegue sustentar aquela narrativa tão poética, romântica que é Arcade há 4.000 anos vivendo. E ele já cede um pouquinho à linguagem mais comercial de falar sobre contas de poupança, investimentos. É uma linguagem já meio anacrônica, né? Mas funciona. Então aqui você entende um pouco a viagem, a defesa, melhor dizendo, que é a viagem através do tempo, onde Arcade, mesmo há 4.000 anos atrás, entende que é preciso construir muralhas. E muralhas são equivalentes a seguros e proteções e ativos confiáveis, como, por exemplo, os CDBs de bons bancos ou até mesmo títulos públicos soberanos. No capítulo Mercador de Camelos da Babilônia, outro capítulo curtinho, né, da página 139... até a página 151. É contada uma história que defende a resolução de múltiplas dívidas e empréstimos através da contratação de uma dívida sanadora. Você vai negociando com as múltiplas pessoas que você deve, você consegue um empréstimo que resolva tudo aquilo, e através da sua competência e do seu trabalho você vai pacificando e arrasando a sua dívida. Agora você tem uma dívida só para lidar. No caso, o comerciante encontra alguém, ele vai negociando com as pessoas que ele deve, algumas vão ofendendo ele, outras vão entendendo, mas naturalmente ele consegue encontrar uma que, de acordo com o livro, te dá exatamente o que ele precisa. Um bom camelo, e graças à capacidade que ele tem de conhecer o camelo, ou seja, o instrumento, aquilo que ele faz da vida, ele consegue ir organizando a sua vida. E aí a lição que se tem no final é que onde há uma determinação, sempre pode-se achar uma saída, não é? E aí, por fim, o livro avança contando uma história de como tabuetas ou pequenas tábuas chegam até as mãos do autor através de um professor universitário. Essas tábuas trazem verdades e afirmações econômicas que repetem basicamente as afirmações econômicas iniciais dos dois grandes capítulos do livro, na minha opinião. E por fim eles fazem o Carson fala sobre alguns elementos acerca da sorte, um posicionamento ali meio que geral da Babilônia daquela época, até para que o leitor possa entender exatamente sobre o que ele está lendo, qual foi a ambientação do livro, não é? Mas enfim, se trata de um livro com uma proposta muito simples e muito poderosa para mim, não é? Em meio a alguns capítulos de enxerto.
Essa proposta desse curso de história que vai do valor ao trabalho, a busca da sabedoria antes da riqueza, a poupança, o investimento e a proteção da própria casa. No meio desse curso você tem 2 laterais, que é a compra da própria casa e a importância desse investimento para o desenvolvimento da sua família e também para suas finanças. E o segundo é investir em si mesmo, como é que você vai se tornando um agente que gera mais dinheiro. E é um primeiro grande contato com a natureza e o funcionamento do dinheiro. É um livro que dá para você ler em 2 dias. Num final de tarde aí, você pega um final de semana, você lê 4 horinhas num dia, 4 horinhas no outro, você já acabou de ler o livro. Mas é um livro extremamente poderoso. É o primeiro livro que eu recomendaria para os seus filhos, adolescentes, a terem contato com o dinheiro. Você pode fazer uma leitura auxiliada, você pode sentar junto com seu filho, ele vai te perguntar o que quer dizer isso, você vai auxiliando. Chega ao final, esses pequenos capítulos, eles são importantes, esses capítulos de enxerto. Eles podem ser apresentados às crianças, que podem ler 2 páginas por dia, e você acaba rapidamente ali numa semana com cada capítulo. E qual é a conclusão que você chegou? O que você entendeu? O que você aprendeu? E para adultos, uma introdução inicial. Uma introdução inicial de como o dinheiro funciona, como o processo de enriquecimento funciona e continua funcionando e continuará funcionando baseado em poupança, investimento e melhoria da sua capacidade de produção de renda. É um livro que aparenta ser simples, mas que traz em si muito valor e muito ensinamento. Sem sombra de dúvidas, eu continuarei recomendando para todo mundo que se preocupar e que desejar se aproximar da inteligência financeira e como lidar com grana. E sem sombra de dúvidas, será sempre o primeiro livro que eu recomendarei para as pessoas. Utilize esse livro como um abre-alas, como uma porta de entrada para o Complete Investor, o investidor completo do Charlie Munger, que eu tenho certeza que será muito valioso para o processo de estudos que vocês estão realizando agora. Muito obrigado e até o próximo livro.